Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós celebramos hoje Santa Rosa de Lima, no batismo chamada de Isabel, mas chamada de Rosa por causa da sua beleza. Essa santa nasceu em 1558 e morreu em 1617. É uma padroeira de toda a América Latina porque é a primeira santa do nosso continente, uma leiga terciária dominicana. Nós temos as leituras próprias porque justamente é a festa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim para a comunidade de Corinto: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, que é somente Deus que pode dar para nós uma recomendação que pode nos defender. Quem fica se elogiando, preocupado em se apresentar, em ser o primeiro, esse está fazendo a sua própria recomendação, não é Deus que faz. Mas é interessante que Paulo, citando o sentimento de Deus, porque Deus se apresenta no Antigo Testamento como um Deus ciumento, é um Deus que não aceita dividir o seu povo com os ídolos e quer o povo de Israel somente para si, este amor ciumento de Deus. E Paulo vai dizer assim: sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Na verdade, qualquer pastor sincero, então aqui está a confissão de culpa de um pastor, qualquer pastor sincero, por causa do apego que tem para as suas ovelhas, tem este amor ciumento. Não é possível se dedicar às pessoas e não ter este amor ciumento, no sentido de querer o bem das suas ovelhas, de desejar, de ver assim, quando a pessoa desaparece da vida comunitária, quando até mesmo que vai para outra igreja, não somente de outra religião, mas outra paróquia, que ainda bem que é isso, mas se pergunta: o que aconteceu? Por que fugiu? Por que não está aqui? Então, esse amor ciumento que o apóstolo sente por aquelas comunidades que ele está dedicando. Então, para qualquer sacerdote, muito mais para aquele que vive sozinho na comunidade como um padre diocesano, mas também nós, comunidades religiosas, nós estabelecemos esta relação de vida com as pessoas que a graça de Deus colocou na nossa vida. Certo que chegamos numa comunidade para partir, como o apóstolo Paulo chega nessa comunidade, evangeliza, segue depois com as cartas, mas se estabelece essas duas dimensões: um amor de amigo, um amor de pastor, e que quem ama tem uma dose de ciúme. Se Deus, que é perfeito, tem essa dimensão, então o ciúme, que não é possessão, ele está presente em qualquer relação sincera de amor. O cônjuge não quer dividir o seu cônjuge com outra pessoa. Os filhos com os pais com os filhos, mas também o pastor com as ovelhas, e quem dera também que as ovelhas com o pastor. Então, esse texto nós o temos hoje porque Santa Rosa de Lima é aquela mulher simples que humanamente não tinha muito a oferecer, mas se torna grandiosa, e é Deus que a recomenda. É Deus que apresenta esta mulher à comunidade cristã do seu tempo e ao longo dos séculos a todos nós, para que alguém da nossa cultura, uma de nós, que chega à glória dos altares, interceda por cada um de nós. Essa jovem, desde a juventude dedicada ao Senhor, é o motivo pelo qual a liturgia de hoje nos chama para rezarmos com o Salmo 148. Porque vai dizer assim, já rezamos esse salmo há poucos dias da liturgia: louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o, e depois vai dizer quem deve louvá-lo: anjos todos, reis, príncipes, juízes, jovens, moças, rapazes, criancinhas, louvem o nome do Senhor, louvem-o todos. A majestade e o esplendor da sua glória ultrapassa em grandeza o céu e a terra. Vendo esses santos que desde a idade mais nova já são dedicados ao Senhor, me faz pensar nas nossas crianças, adolescentes. Sabe, queridos, se difunde uma mentalidade pagã, secularizada no nosso meio, que é aquela, muitos pais pensam assim. Então, em relação ao batismo, menos trazem para batizar, mas depois, na hora de pensar na catequese, não,
deixa que eles depois cresçam e decidam. Gente de igreja já pensa assim. Mas por que só pensam assim da relação da fé, da relação com Deus? Não é porque a relação com Deus perdeu importância? Claro que é. Porque os pais, nunca encontrei um pai que pense assim: não vou ensinar o meu filho a falar bem uma língua, a língua portuguesa, por exemplo, porque ele tem que crescer para escolher. A criança recebe um monte de escolhas que são decretadas pelos seus pais. Ela não escolhe se vai estudar ou não, não escolhe a escola, não escolhe se vai morar aqui, ali, uma série de coisas. Inclusive os pais, ela não escolhe a dimensão sexual, ainda que alguns pais falam assim que tem que crescer e escolher, mas ela já é um condicionante. Nós não existimos sem uma opção sexual, então que não tem margem de escolha. E por que na dimensão da fé a gente fala que tem que crescer e escolher? É justamente porque a fé está perdendo o valor e o sentido da nossa sociedade secularizada. E admitamos entre os membros da igreja a mesma coisa, que seja o clero, que seja os religiosos, religiosas, leigos e leigas. Nós temos o perigo de irmos nos secularizando. Então, que para muitas pessoas é uma perda de tempo, uma perda da vida, dedicar a vida ao Senhor. E Santa Rosa de Lima nos chama a atenção para essa dimensão que não pode ser esquecida. Então isso faz nos refletir sobre o sentido do reino dos céus, que está expresso nas duas parábolas que Jesus conta hoje. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. E o reino dos céus é como o colecionador de uma pérola que encontra uma pérola de grande valor, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Seja o tesouro no campo, seja a pérola, nos coloca diante de uma escolha. Aquela pessoa fica tão aficionado com aquilo que encontrou, o tesouro e a pérola, que é capaz de renunciar os seus bens e comprar aquilo para o campo, para ter aquela preciosidade. Qual é o valor do reino dos céus para nós? Nós renunciamos a alguma coisa por causa de Jesus? Ou Deus, Jesus, o seu reino, a igreja, é um apêndice que nós suportamos na nossa história, pelo qual nós nunca fizemos nada? Tem valor de fato Deus na nossa vida? Ou é somente uma tradição que nós adquirimos e que nós levamos adiante, sem muito empenho, sem muita vontade, mas suportamos? É essa a questão que o Evangelho de hoje nos coloca. Um tesouro escondido. Mas veja só que aquele homem que, da primeira parábola, se diz assim: um homem o encontra e o mantém escondido. A nossa relação com Deus, se é sincera, ela também é um segredo. Os santos fazem isso, sabe? Os santos não saíam alardeando a penitência que estão fazendo, a oração que estão fazendo, o que fazem da sua vida espiritual. Lembra daquilo que Jesus vai dizer para aquele que anuncia a sua oração, a sua penitência? Hipócrita. Então, que existe uma dimensão do segredo como um casal apaixonado. Se um casal é sinceramente apaixonado, ele se respeita e não leva para toda a família, para toda a vizinhança, a sua relação na sua intimidade, porque essa intimidade pertence ao casal. Assim também a nossa relação com Deus, se ela é sincera, ela também é mantida no seu silêncio. Os santos, aqueles que transmitiram para nós uma biografia, aonde eles dizem da sua vida espiritual, eles tiveram sempre uma situação de que foram obrigados a escrever. O diretor espiritual que dizia: escreve para ajudar a nós, seus irmãos, mas que fizeram isso com dificuldade e com hesitação, porque consideravam isso um segredo mais íntimo do seu coração. Assim rezamos hoje: ó Deus, que inspiraste Santa Rosa de Lima, inflamada de amor, a deixar o mundo, servir os pobres e viver em austera penitência. Concedei-nos por sua intercessão, seguir na terra os vossos caminhos e gozar no céu as vossas delícias. 3 coisas na qual essa santa nos serve de modelo:
deixar o mundo, servir aos pobres e a penitência. Tenham todos um bom dia. Que Santa Rosa interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.